Bom, eu vou falar sobre autismo. É, por que escolhi este tema? Porque temos notado uma explosão de casos de autismo, pelo que me parece, não só no Brasil, mas no mundo todo. Este aumento de casos já vinha sendo percebido, desde 1991. Então, o aumento vinha acontecendo de uma maneira assustadora, milhares de por cento de porcentagem de casos a mais, a cada ano, um aumento impressionante de um transtorno que era considerado raro. Quando eu estudei medicina, quando o Dr. Lundin estudou medicina, quando nós estudamos medicina, era uma doença raríssima. E em 2020, o CDC dos Estados Unidos divulgou que em 2018 já estava ocorrendo um caso em 36 crianças. Então, neste gráfico, vocês estão vendo o gráfico que estou compartilhando? Então, este gráfico, que é baseado nos dados fornecidos pelo CDC, Centro para Controle de Doenças dos Estados Unidos. Então, em 1970, o transtorno de autismo era considerado uma doença rara, uma criança em 10 mil. E em 1990 começou uma progressão, um aumento exponencial, até chegarmos em 2018. Ali consta 2020, 1 para 36, mas os dados se referem a 2 anos antes, 1 para 36. Mas, após a pandemia, o que notamos é que houve um aumento ainda muito maior e que ainda não temos as estatísticas oficiais para divulgar aqui, mas penso que não devemos esperar os dados oficiais, porque eles demoram para aparecer, e o que nós temos visto ao nosso redor, vocês podem fazer uma pesquisa com todas as famílias que têm filhos de 4 a 5 anos, ou com professores da rede fundamental de ensino, quantas crianças com autismo eles estão tendo em suas salas de aula. Eu tenho o privilégio de ter contato com muitos professores da rede fundamental todas as semanas, e eu faço essa pergunta há anos. Alguns anos atrás, os professores falavam: em nossa escola, nós temos 2 crianças com autismo. Hoje, tenho feito esta mesma pergunta Rahul, e, may I interrupt? e tenho obtido Uh, a surpreendente yes, resposta. yes, Rahul, I have to interrupt. E I'm em, interrupting because I can hear two people talking in English, Rahul and one more person. ok. Yeah, Rahul, É, you can stop and I can hear then the lady who is talking. Thank you. ok. Is the translation to Spanish okay? Sim. Ok, então let's go on. E agora nós temos tido a impressionante resposta dos professores da rede primária de terem 5, 7, 8 alunos em uma sala de 20 crianças, com um diagnóstico, fora as que não têm diagnóstico. Então, temos visto professores falando, em nossa escola de 160 alunos, temos 17 alunos diagnosticados. Isso, criancinhas pequenas, até o terceiro ano fundamental. Fora as outras crianças que, notadamente, têm os sintomas e ainda não passaram por um médico que lhes confirmou o diagnóstico. Então, nós estamos vendo se materializar o que a grande pesquisadora que eu respeito muito, doutora Stephanie Seneff, que publicou em um artigo em 2014,
dizendo que em 2025 teremos uma criança a cada duas com autismo. Segundo o que eu tenho observado nessa pesquisa ao meu redor, e ciência, eu quero lembrar, que é feita através da observação dos fatos ao nosso redor. Então, a ciência não pode ser considerada apenas aquela que tem estudos randomizados, controlados, duplos cegos, mas a ciência é feita, ela nasce a partir da observação, do estudo sistemático, da organização dos dados, né? E a partir disso se elaboram as pesquisas. Então, eu quero dizer aqui, meu compartilhamento, tá? Que lembrar que o autismo atualmente é chamado de transtorno de espectro autismo, do autismo, que engloba também outros transtornos, como Asperger, transtorno global do desenvolvimento, e é caracterizado por um déficit persistente na comunicação social, nas interações sociais com as pessoas. Então, a criança com autismo, ela tem dificuldade para interagir, para olhar nos olhos, e a gente vê na prática, a criança, ela passa a olhar por você como se você não existisse. E os pais devem sentir muita tristeza com isso. Eu quero dizer que hoje é Dia dos Pais no Brasil, eu acho que no mundo todo. Então, parabéns para todos os pais e principalmente aos pais que se esforçam, que estão interessados em ajudar seus filhos com portadoras do TEA, de transtorno de espectro autista, porque é muito difícil você perceber que o seu filho não olha no seu olho, não compartilha de afetividade. E, além disso, ele pode ter o outro aspecto do autismo, que é padrões repetitivos de comportamento, pode ter movimentos repetitivos, né? Manias, interesses restritos, limitados, só gosta de um tipo de alimento, de um tipo de atividade, então tem uma rigidez nos seus comportamentos. Então, existe um acometimento de a criança sempre precisa de um suporte, de um apoio para viver. Então, os graus de severidade podem ser classificados em grau leve, moderado e grave. Grau leve, a criança precisa de um pequeno suporte para viver. Grau moderado, ela precisa de bastante suporte. E grau grave, ela precisa de muito suporte. E isto quando criança e depois, quando crescer, muito provavelmente vão precisar também. Então, isso eu considero uma catástrofe para a população do planeta, porque é, cada criança autista vai precisar que seus pais se dediquem com muito afinco, com muita dedicação a ela. Agora, e se isto se confirmar, uma criança em 4 com autismo, então vamos ter uma população de 25% dos pais, pai e mãe, tendo que se dedicar para seus filhos, né? Então, isso vai gerar um transtorno enorme para a população, sem contar os déficits financeiros, econômicos, né? E fora os sentimentos afetivos, emocionais que são acometidos também por toda a família. Então, eu quero trazer aqui algumas afirmações, crenças que são muito prejudiciais e que já prejudicaram muito durante a pandemia e que agora, de outro modo, estão presentes neste assunto também. Então, antes, né, como vocês podem ver na tela, existia essa afirmação que não havia tratamento para a doença. No entanto, neste site que coloquei ali, hoje pode-se confirmar que existiam centenas de substâncias com muito bons efeitos para tratamento da doença.
inclusive a vitamina D, como o Dr. Lundin mostrou há pouco, né? E outra questão é que diziam que a injeção e o estímulo imunológico contra a doença, para prevenir a doença, era 100% seguro e que não causava problemas, né? E queria proteger 100% das doenças, daquela doença. E hoje vemos que isso não era verdade. E hoje, quanto ao autismo, existem duas afirmações que prejudicam muito nossas abordagens e também prejudicam os pais e as crianças. Uma delas é a afirmação de que é uma doença puramente genética. Quem pensar assim, que é puramente genética, já existe a conclusão que não existe tratamento. E nós veremos a seguir que isto não é verdade. E a segunda afirmação, segunda crença, né, a ciência não pode se basear em crenças, mas em estudos científicos, e a ciência ela vai progredindo, vai avançando, vai refletindo, vai mudando conforme as descobertas científicas. Então, a segunda afirmação é que, na verdade, não está aumentando a incidência da doença, do transtorno. Eles afirmam que está apenas tendo mais diagnósticos, devido à melhoria dos critérios diagnósticos. O que também eu não concordo com esta afirmação. Existem estudos mostrando que, realmente, devido à maior clareza dos critérios diagnósticos, facilitou bastante o diagnóstico, mas isso responde por apenas 24% do aumento dos diagnósticos, e não pelas milhares por cento de aumento da incidência do transtorno. Então, eu quero mostrar aqui os dados que são compartilhados pela comunidade de Colorado. Colorado é um estado dos Estados Unidos, onde é obrigatório que cada escola informe quantas crianças têm alguma doença crônica. Então, eles têm um registro muito rigoroso de todas as doenças que acometem suas crianças. Então, em 1991, em todo o estado de Colorado, não tinha sido registrado nenhum caso de autismo. Em 1992, foram relatados 17 crianças com autismo, e isto foi subindo, estes números foram subindo até o ano de 2016, com 7.111 crianças na rede escolar, fora mais 9.000 crianças que estavam aguardando a admissão na rede escolar com o diagnóstico. Então, houve uma explosão de casos. Até 2016, eles calcularam um aumento de 42.000%, né, que não podem ser justificados apenas pelo critério de melhores diagnósticos. E aqui eu trouxe este estudo, né, mostrando que é o maior estudo sobre gêmeos. Eles comparam a incidência entre gêmeos monozigóticos e gêmeos dizigóticos, e a conclusão de que eles chegam é de que a suscetibilidade ao autismo tem uma influência genética moderada, mas a influência ambiental tem uma proporção muito mais intensa. Esse estudo foi publicado em 2011, então, portanto, de lá até agora, a incidência de casos aumentou muito mais. Então, como a genética, a gente sempre tem que ela não muda, né? Ela demora muito tempo para ocorrer mudanças genéticas. Então, podemos pensar que existe alguma influência do meio ambiente. E eu quero trazer o alerta, né? Eu aprendi com um professor, Dr. Rogério Rita, que
quando havia a mineração de carvão, então os mineiros levavam canários para as minas e usavam o canário como um sinal de alerta. Dentro das minas de carvão, quando o canário desmaiava ou morria, era sinal de que o nível de intoxicação dentro daquela mina de carvão havia chegado ao limite e eles tinham que sair de lá. Então, era um sinal de alerta. Então, as nossas crianças autistas são os nossos canários, são o nosso sinal de alerta para a humanidade. Então, na verdade, estamos vendo não só as crianças se tornarem autistas, mas estamos vendo uma explosão de casos de câncer, de doenças neurodegenerativas, de doenças psiquiátricas e de doenças de todos os tipos. As crianças são mais vulneráveis, pois estão desenvolvendo o seu cérebro, o seu corpo, o seu sistema imunológico. Então, elas são o nosso canário, estão mostrando de que o nosso meio ambiente está degradado. Então, este estudo mostra que a etiologia, a causalidade do autismo é muito complexa, não apenas genética, mas hoje é unânime entre os cientistas honestos que a etiologia do autismo envolve uma interação entre os genes e o meio ambiente, a epigenética. É considerado entre as causas genéticas as mutações de novo mutations. As mutações de novo são consideradas genéticas, mas podem ter uma forte causalidade. A causa dessas mutações podem vir do meio ambiente. Então, hoje, vemos um meio ambiente com poluentes em todos os ambientes, no ar, na água, nos alimentos, os herbicidas, os cosméticos, em todos os lugares. Depois da Segunda Guerra Mundial, houve o lançamento, a criação de 100 mil substâncias químicas que não conhecemos o seu potencial tóxico. As pesquisas costumam analisar apenas uma substância, mas a interação entre essas diversas substâncias podem ser responsáveis pela catástrofe mundial que estamos vendo. Então, eu gostaria de mostrar esse slide que foi produzido por grupos de cientistas da Índia. Dr. Susan, de seu país. Então, um slide muito sensato, onde traz as influências, né, da exposição pré-natal e as influências pós-natais. Então, na verdade, temos uma série de fatores que influenciam a genética, a epigenética, o nosso metabolismo e as vias metabólicas. Então, exposição pré-natal, temos os pesticidas, os metais tóxicos, várias substâncias químicas, as doenças, os remédios, ácido valproico e também as infecções, né? Antes já era conhecido as infecções por citomegalovírus, herpes, e agora acabamos de passar por uma pandemia e tivemos a exposição à proteína spike e também a um imunoestimulante que favorece a produção dessa proteína spike, que é muito inflamatória. E hoje existe um consenso de que o autismo possui um forte componente neuroinflamatório. Então, a proteína spike pode desencadear um estado de meta-inflamação, ou seja, de inflamação sistêmica, acometendo também a parte neurológica, principalmente da criança que está formando o seu cérebro. Então, influências pós-natais, o estilo de vida,
o modo de nascimento, se foi parto normal ou parto cesárea, o modo de alimentação, aleitamento materno, os estresses emocionais, as picadas imunizantes, às vezes ocorre um excesso de picadas em alguns países, às vezes a mãe esquece de aplicar a picada imunizante em um dia e no outro mês ela vai à unidade de saúde e injetam 4, 5 imunizantes no mesmo dia, no mesmo braço, tudo junto. Além disso, existe uma prejuízo dos mecanismos de desintoxicação do organismo por várias substâncias, inclusive pelo glifosato, o agrotóxico, que bloqueia as enzimas citocromo P450, que é responsável pela desintoxicação de nosso organismo. Existem os medicamentos, os antibióticos e outros mais, que vamos relatar logo adiante. Como agravante, também temos a mudança da alimentação moderna. Hoje, a alimentação moderna, de nossa sociedade moderna, é considerada 17 vezes mais inflamatória do que anti-inflamatória, além de ser pobre em fibras vegetais, pobre em nutrientes, em sais minerais, e isto acaba prejudicando todo o metabolismo da criança em desenvolvimento, pois ela precisa de várias substâncias em concentrações otimizadas. A falta de zinco, vitamina D, vitamina C, selênio e outras mais, podem desencadear uma alteração da expressão dos genes. O zinco, em particular, ele é essencial para a manifestação dos genes Shank. Os genes Shank, eles coordenam a localização dos neurônios e a formação, a neurogênese dentro do cérebro da criança em desenvolvimento. Então, a falta de zinco faz com que as proteínas zinc finger elas tenham dificuldade para fazer o acoplamento nos genes e fazerem a transcrição genética. Então, venho trazer aqui, mostrar uma nova teoria, uma nova proposta da função, da interação entre estas inúmeras variáveis, não descartando a presença da influência genética, onde hoje se sabe, né, segundo essa fundação Simons Foundation Autism Research Initiative, existem 930 genes relacionados que podem ser influenciados pelo meio ambiente, pela alimentação, pelas toxinas, e podem acabar causando uma disbiose, uma alteração dos micro-organismos do intestino. E hoje se sabe que o eixo intestino-cérebro-microbioma é fundamental para o funcionamento correto do cérebro. Então, este slide mostra, ilustra muito bem isto. Então, temos aqui um intestino e um cérebro. E do lado esquerdo de vocês, temos aí a situação da eubiose, quando existe uma prevalência de bactérias benéficas, saudáveis. Então, quando existem as bactérias saudáveis, ocorre um funcionamento saudável do cérebro. Ao lado direito, temos ali a situação da disbiose, quando ocorre uma alteração das bactérias, do equilíbrio entre bactérias benéficas e patogênicas. Então, quando ocorre um aumento das bactérias patogênicas, isso é chamado de disbiose, e isto leva a uma função anormal do cérebro, do sistema nervoso central. Então, eu quero trazer uma área muito importante da ciência, duas áreas, que são a nutrigenética e a nutrigenômica, que a gente deve lembrar disso em todas as doenças e trazer este tema para estudo agora quanto ao autismo. A nutrigenética é a forma
que cada indivíduo tem de reagir quanto aos alimentos. Tem pessoas que têm um metabolismo muito bom para carboidratos e ruim para gorduras, ou ao contrário. E a nutrigenômica é a influência dos nutrientes e dos alimentos na expressão dos genes. Então, os genes, a genética humana é uma genética muito sofisticada, muito avançada, que ela responde, ela funciona de acordo com as influências do meio ambiente, inclusive dos alimentos e do nosso estilo de vida. Então, aqui, ilustrando também a importância do eixo intestino, cérebro, microbiota, dos micro-organismos. Então, muitos estudos têm mostrado que existe uma forte correlação, uma forte relação do microbioma e os distúrbios de comportamento. Isso não apenas no autismo, mas nas doenças psiquiátricas, neurológicas, no câncer e em todas as doenças, poderíamos dizer. Existem algumas espécies de bactérias que estão mais confirmadas sua patogenicidade. No autismo, existem muitos estudos sobre Clostridium, a espécie Clostridium, que a sua presença no intestino, né, presença e quantidade, indica, se correlaciona ao grau de severidade de autismo e se a criança irá desenvolver ou não autismo. Inclusive, a neurotoxina tetânica, neurotoxina tetânica, que é produzida pela Clostridium tetani, ela passa através do nervo vago e bloqueia a produção de neurotransmissores e desencadeia déficits de comportamento. Então, a espécie de Clostridium, ela afeta a expressão dos genes cerebrais, afeta a conexão da gênese de axônios na região tálamo-cortical e também prejudica o crescimento dos axônios talâmicos. Então, tudo indica que ele pode estar presente. Essa bactéria Clostridium, ela pode estar presente em algumas pessoas e não desencadear doenças, mas se houver a predisposição para seu aumento, pode criar-se aí as condições adequadas para o desencadeamento da doença. Então, hoje nós estamos vendo as condições propícias para que as bactérias patogênicas se desenvolvam. Nesse slide deste artigo de revisão, onde comprova-se que o glifosato, que é um agrotóxico que desde 1990 seu uso tem crescido exponencialmente no mundo inteiro. Ele causa um aumento, ele favorece a disbiose, o desequilíbrio das bactérias do intestino. Por quê? Ela não afeta a Clostridium, bactéria Clostridium, mas ela prejudica as bactérias benéficas. Ela reduz lactobacilos e bifidobacterium. Havendo uma redução das bactérias benéficas, ocorre um aumento das bactérias prejudiciais. Então, esse estudo sistemático concluiu que existe, sim, uma associação entre Clostridium, a presença dessa bactéria no intestino, e o desenvolvimento de autismo. E a segunda conclusão é que os níveis de glifosato influenciam prejudicialmente o eixo intestino-cérebro, impulsionando o crescimento dessas bactérias. Existem outras bactérias também relacionadas ao autismo, como desulfovibrio, existem os fungos, existem os parasitas intestinais, vírus, né? Então, a disbiose não é apenas bactérias, mas todo esse conjunto de micro-organismos que a ciência apenas recentemente
nos últimos 20 anos, tem conseguido avançar no entendimento deste micro-universo de seres que vivem dentro de nosso corpo e que influenciam decisivamente em nosso metabolismo, em nossos pensamentos, em nossas emoções, em nossos comportamentos. Então, este slide traz a influência que os antibióticos exercem sobre a microbiota das crianças. Então, eles concluíram que o uso precoce e o abuso de antibióticos nos dois primeiros anos de vida impactam decisivamente a formação da microbiota da população bacteriana das crianças, que quando a criança nasce, praticamente ela é estéril, não tem bactérias em seu corpo. Então, quando ela nasce de parto normal, favorece a colonização por lactobacilos benéficos. Quando nasce de cesárea, favorece a colonização por bactérias do hospital. Então, estafilococos e outras bactérias com mais predisposição patogênica. Então, os antibióticos causam uma alteração persistente, definitiva na formação dessa microbiota intestinal, causando a disbiose. E a disbiose, por sua vez, causam alterações epigenéticas, causam influências na forma que os genes vão se expressar, ativando genes inflamatórios e facilitando a patogênese do autismo. Então, aqui neste slide, retirado de um artigo científico da doutora Stephanie Seneff, trazemos à direita de vocês a correlação do aumento do número de casos de autismo e também o aumento das toneladas de glifosato aplicadas ao milho e à soja no mundo. Então, conforme foi aumentando a aplicação deste agrotóxico, foi aumentando também o número de casos. Este estudo relaciona que existem outros medicamentos que podem ter causado inicialmente a eclosão de casos, como o paracetamol, um remédio amplamente utilizado no mundo inteiro para as crianças, um antitérmico, e que ele causa um consumo da glutationa, que é um antioxidante endógeno dentro de nosso corpo, que poderia evitar muitos casos de autismo. E os antibióticos, como eu disse, entre eles o amoxicilina com clavulanato, que é simplesmente um dos antibióticos mais usados na pediatria, também causa uma disbiose tremenda nas crianças. Então, eu quero dizer que é muito importante trazermos estas informações para a população, para os profissionais, para a sociedade do mundo, deste nosso mundo que vivemos, porque são situações que afligem não só um determinado país, mas o mundo inteiro, e precisamos conscientizar de que o glifosato, apesar de ele não afetar uma via metabólica diretamente em nosso corpo, ele afeta indiretamente o nosso meio ambiente e pode ser o responsável pela explosão de casos que já vinha sendo notado há décadas. Agora, uma pergunta: qual seria a causa da explosão de casos nos últimos 2 a 3 anos de autismo? Então, a resposta não posso falar aqui diretamente, levo vocês a questionar, a refletirem o que aconteceu nos últimos 2 anos, talvez uma influência que ocorreu no mundo inteiro, que nós tenhamos sido obrigados a sermos aplicados, né? Se a gente falar depois, as mídias sociais cortam, deixam de veicular estas informações. Então,
as pessoas pensam assim, meu Deus, mas então o que fazer? Porque o mundo inteiro está intoxicado por tudo isto. Não, existem muitas coisas que podem ser feitas, né? Existem muitas substâncias naturais, nutracêuticas, que existem benefícios comprovados através de estudos randomizados, controlados, meta-análises, e aqui eu vou trazer algumas delas, né? Então, aqui nesse slide, só para se ter uma ideia, nesta pesquisa, é onde houve um questionamento para a população dos Estados Unidos, e eles verificaram que tem várias substâncias que as pessoas, os pais, os cuidadores de autistas, notaram benefícios. Aqui, em azul, nesse slide, a porcentagem de benefício. Pode ser um benefício leve, moderado, e em laranja tem os efeitos colaterais. Então, os benefícios são muito mais amplos do que os efeitos colaterais, que são mínimos. Então, temos o ácido folínico em altas doses, a vitamina C, vitamina D, ácido folínico em doses menores, vitamina B12, injetável ou oral, a coenzima Q10, vitamina A, vitamina E, e temos uma dezena de outras substâncias, a L-carnitina, enzimas digestivas. Existem suplementos multivitamínicos e multiminerais especificamente designados para o tratamento de autismo. NAC, que é o N-acetilcisteína, os ômega 3 e várias outras substâncias, todas essas com estudos randomizados, controlados, mostrando seus benefícios, e outras com estudos ainda em desenvolvimento, né? Então, quero dizer que existem muitas coisas que podem ajudar, mas eu quero dizer aqui que o principal, o maior, o recado com maior importância que eu tenho a dar, eu quero que isso fique registrado para vocês, é que é muito importante que a criança com autismo adote uma dieta sem glúten e sem caseína. Caseína é a proteína do leite, não é a lactose. A lactose é o açúcar do leite. A caseína do leite, ela não é degradada por uma enzima facilmente, e o glúten é a proteína do trigo e de outros cereais. Então, por que essa preocupação? Esta meta-análise que eu mostro na tela, ela avaliou vários estudos randomizados, controlados, duplos cegos, e chegou à conclusão de que a dieta sem glúten e sem caseína reduz os comportamentos estereotípicos próprios do autismo e melhora a cognição das crianças. Então, por que ocorre isso? O ser humano não consegue digerir a proteína glúten e a proteína caseína devido a elas serem hidrofílicas. Então, a gente não consegue digerir elas. Mas as bactérias benéficas fazem essa função. Como está ocorrendo uma diminuição das bactérias benéficas, das lactobacilos, das bifidobactérias, devido aos fatores que já falamos, e também estudos têm mostrado que as picadinhas que o mundo inteiro foi obrigado a ser injetado, elas causam uma redução, uma dizimação da população de bifidobactérias. Então, ocorrendo essa redução das bifidobactérias, das bactérias benéficas, ocorre uma diminuição da nossa capacidade de digerir essas proteínas, caseína e glúten, e elas se tornam inflamatórias e causam inflamação no intestino e causam alteração do funcionamento cerebral. Então, relembrando o que eu já havia dito, o autismo é um transtorno com forte base neuroinflamatória, a inflamação sistêmica,
que pode vir do intestino, afeta o cérebro, afeta a micróglia no cérebro. A micróglia é o sistema imunológico, é o macrófago dentro do cérebro, e a micróglia ativada, ela afeta também os astrócitos. Os astrócitos são células cuja função é nutrir, é dar suporte para os neurônios. Então, a micróglia afetada, ela afeta os astrócitos, que se tornam, em vez de serem benéficos, ele se torna prejudicial, produz toxinas e mais inflamação, e acaba afetando os neurônios, né, afetando todo o funcionamento cerebral. Quero lembrar também que o envolvimento dos mastócitos, mast cells. Os mastócitos estão diretamente relacionados à inflamação causada pelos alimentos. Então, os mastócitos são células do sistema imunológico relacionadas às alergias, mas também relacionadas às intolerâncias alimentares. Então, tem várias substâncias que podem desencadear a sua ativação e a liberação de suas substâncias que desencadeiam toda uma reação imunológica inflamatória. Então, existem a imunoglobulina E, IgE, existe a imunoglobulina G, IgG. As intolerâncias alimentares são relacionadas ao IgG4, uma forma de imunoglobulina tipo G. Então, elas ativam os mastócitos e causam a liberação de histamina, e a histamina desencadeia a reação alérgica. Algumas crianças podem ter rinite, asma ou eczema, alergias na pele. Isso são comorbidades comuns nas crianças com autismo. Também dores no abdômen são indicativas de processos intestinais, o que são muito comuns nas crianças com autismo. Então, o mastócito libera essas substâncias e reduz também a barreira hematoencefálica, que é protetora do cérebro. Então, a liberação dessas substâncias acabam causando alterações epigenéticas, a mudança da expressão dos genes, que acaba desencadeando o autismo, né? Então, essa imagem da esquerda ilustra isso, e a imagem da direita mostra como a interação entre genes de suscetibilidade, influências, ocorrências durante a gravidez, doenças alérgicas, imunológicas, ativação durante a gravidez, mesmo um estresse emocional, causa a liberação, a ativação dos mastócitos, através da ativação da liberação do hormônio corticotrópico, que ele estimula a produção de cortisol. Mas o CRH, este hormônio, ele estimula também a amígdala cerebral e os mastócitos, causando um aumento das citocinas inflamatórias, dentre elas a interleucina 6, 1 e o TNF-alfa, e isso causa ativação dos mastócitos, que acaba desencadeando uma alteração das mitocôndrias, uma liberação de partículas de mitocôndrias, que acaba gerando uma reação inflamatória em cadeia. Como eu disse, isso afeta também a barreira hematoencefálica e ocorre uma facilidade da entrada de toxinas no cérebro, os metais tóxicos, inclusive, ocorre um desencadeamento de estresse oxidativo, a oxidação das células e das organelas celulares acaba desencadeando todo um mau funcionamento, uma ativação de mecanismos patogênicos no corpo e com reflexo no cérebro, gerando inflamação cerebral e culminando no autismo.
Então, existe todo um mecanismo conhecido, elucidado há décadas pela ciência. Aqui eu quero trazer, eu quero trazer aqui meus agradecimentos a esse pesquisador, Theoharis Theoharides, que é um grande pesquisador da Universidade de Boston, e há décadas ele vem mostrando a influência dos mastócitos, a sua posição fundamental e central na manifestação desta doença, no desencadeamento da inflamação, e ele brilhantemente aponta como essa substância luteolina, não confundir com a outra substância luteína. Luteína é um antioxidante também, muito bom, mas a luteolina tem um efeito mais amplo, tanto na inibição da liberação dos mastócitos, quanto na inibição da inflamação desencadeada por outros efeitos também. Então, a luteolina tem um efeito amplo, inclusive inibindo a conexão da proteína spike nos metabolismos, nos mecanismos inflamatórios. Então, a luteolina é uma substância barata, presente em vários nutrientes, em vários alimentos, e pode ser utilizada sem efeitos colaterais e pode ativar, inibir o mecanismo que leva ao autismo de uma maneira ampla, inclusive nos casos onde houve uma ativação imunológica durante a gravidez, que são casos mais difíceis. Então, outra substância que eu quero trazer aqui para vocês é o sulforafano. Sulforafano, ela está presente nas vegetais crucíferas, principalmente, muito mais no brócolis. Então, vários estudos vêm mostrando que o consumo de brócolis reduz a mortalidade por todas as causas, seja por câncer, por infartos, doenças cardiovasculares, doenças psiquiátricas, doenças neoplasias, que é o câncer, e todas as outras doenças. E também ela impacta no autismo. Existem muitos estudos mostrando a melhoria dos sintomas e da cognição do autismo com o uso de sulforafano e do brócolis. Então, o sulforafano atua em vários mecanismos fundamentais que são encontrados, mecanismos moleculares que são encontrados no autismo. Então, ela ativa a via de transcrição NRF2, que aumenta a produção de glutationa pelas próprias células. É uma produção natural, porque o equilíbrio redução e oxidação, ele deve ser preservado. Então, quem controla melhor isso são as próprias células. Então, o sulforafano estimula a produção natural pelas células de glutationa. Além disso, ela bloqueia a ligação das partículas de lipopolissacárides, chamadas LPS, são partículas das bactérias gram-negativo que se conectam ao sistema imunológico e desencadeiam inflamação. Além disso, ela regula para baixo, diminui a expressão da via inflamatória NF-kappa-beta, que desencadeia a produção de citocinas inflamatórias. Então, ela atua em vários mecanismos e várias etapas do metabolismo que acaba desencadeando a alteração do equilíbrio inflamação, anti-inflamação, redução e oxidação, favorecendo uma melhor saúde geral das crianças, com pouquíssimos efeitos colaterais. Então, esta meta-análise e revisão sistemática concluiu que existe uma melhoria
com o uso de sulforafano nas crianças com autismo, inclusive da cognição e dos comportamentos típicos de autismo. Mínimos efeitos colaterais foram observados, é um tratamento seguro e efetivo. Então, aqui eu apresentei dois itens muito importantes: a dieta sem glúten e sem caseína, como eu estou mostrando aqui, luteolina e também o sulforafano, o consumo de brócolis deve ser incentivado. Além disso, a vitamina D, como o Dr. Lundin nos mostrou agora há pouco, é uma vitamina muito importante. Na verdade, ela é um hormônio devido à potência de seus efeitos, atuando em mais de 3.000 genes, modulando a expressão genética, e ela é extremamente importante para o desenvolvimento do sistema nervoso humano. Então, ela contribui para a síntese de fatores neurotróficos, a nutrição dos nervos, secreção de neurotransmissores e a regulação dos genes. Então, a suplementação de vitamina D é benéfica e melhora os sintomas. E lembro que, às vezes, a pessoa não consome vitamina D pelo sol ou pela suplementação, e pode ocorrer também que o consumo da vitamina D está sendo maior. Quando nós possuímos alguma inflamação, alguma doença crônica, o consumo de vitamina D é excessivo, então a suplementação deve ser maior. Então, esse estudo que eu trago aqui mostra que os baixos níveis de vitamina D se correlacionam diretamente com a severidade, com o grau do autismo e favorece o desencadear da doença. Quanto menor o nível de vitamina D da criança, mais provável ela desencadear o autismo. Esse estudo de meta-análise concluiu que a vitamina D pode promover uma melhora de todos os sintomas e da cognição do autismo. Um dos estudos que foi avaliado concluiu que a vitamina D promove uma melhora dramática, ou seja, uma melhora muito importante dos graus de severidade do autismo. Este outro estudo eu trago sobre um aparelho chamado REAC. Este aparelho ele emite pequenos estímulos radioelétricos. Esses estímulos são mínimos, são cerca de 400 vezes menores do que o estímulo de um celular, mas são nos níveis onde elas promovem uma otimização dos circuitos neurais, circuitos neurológicos que funcionam através de atividades bioelétricas. Então, a alteração, o mau funcionamento desses circuitos elétricos, bioelétricos, causam alteração do humor, do comportamento, não só em crianças, mas em adultos, né? Nós somos seres bioelétricos, né? Então, o nosso cérebro é como se fosse um computador e cada neurônio é como um chip que ele é regulado e funciona através de circuitos bioelétricos e magnéticos. Então, este aparelho REAC, ele otimiza essa circuitaria, esses circuitos neurais, e induz uma reprogramação diretamente das células, reduzindo a senescência, ou seja, o envelhecimento das células, reduzindo a neuroinflamação e promove uma modulação dos neurotransmissores, inclusive nas doenças neurodegenerativas, e tem saído estudos sobre o efeito do REAC em várias revistas científicas avançadas. Então, ela promove um estímulo radioelétrico, por isso se chama REAC. E aqui, esse estudo mostrou que houve uma melhoria nos 4 componentes que são avaliados pelo questionário ATEC. ATEC é um questionário com múltiplas perguntas que os pais respondem, e
avalia o nível de severidade do autismo. Quanto mais alto o número que for encontrado, mais grave. O número máximo, 150, o número zero indica que não há autismo. Então, ali, o gráfico quanto à fala, comunicação, o discurso, ocorreu uma melhoria significativa. As crianças tenho visto isso na prática em nossa clínica. As crianças começam a falar. Muitos pais, quando trazem suas crianças com 4 ou 7 anos, eles relatam que seus filhos não falam uma palavra, ou então, às vezes, falam palavras, mas sem significado, apenas repetindo o que seus pais falam, quer dizer, sem compreensão. Então, quando ocorre o uso, a aplicação deste tratamento, que é muito rápido de se efetuar, são 18 sessões, cada aplicação leva em torno de 5 minutos apenas, e a criança começa, aos poucos, a ir desenvolvendo a fala, começa a se comunicar. Também, no segundo gráfico, ali em cima, ocorre um aumento da cognição, da conscientização da criança. Ela começa a compreender o que lhe é falado, o que ela quer dizer, o que ela consegue se expressar, falar seus sentimentos, o que ela quer, né? Então, melhora a sua adaptação ao meio ambiente. Também melhora o seu nível de sociabilidade. Outro dia, um pai chegou em nossa clínica chorando, porque ele estava andando com seu filho no carro, parou no sinaleiro, e seu filho falou para ele: "Eu te amo, pai", e deu um abraço nele. E o pai ficou muito comovido, porque a criança antes tinha aquele olhar que passava por ele como se ele não existisse e não falava nada. Então, isso é uma emoção, uma felicidade muito grande para um pai. E eu quero dizer que pode ser que esta criança vai se tornar um adulto com muito menos problemas no futuro. Então, a gente pode melhorar o futuro dessas crianças e da nossa humanidade. Quando nós falamos hoje em autismo, temos que considerar que boa porcentagem dos futuros adultos será autista. Então, tudo que a gente fizer para melhorar a adaptação dessas crianças ao meio ambiente vai ajudar a nossa humanidade futura. O quarto gráfico também mostra que houve também uma melhora da saúde geral e do comportamento dessas crianças. E eu quero dizer aqui também, trazer que esta meta-análise mostra que a aplicação de células-tronco no tratamento de pacientes com autismo também mostra segurança e eficácia. Então, existe efeitos colaterais mínimos. Todos os estudos com células-tronco têm mostrado isso. São tratamentos seguros, isentos de efeitos colaterais graves, e a eficácia é muito boa, né? Então, esta meta-análise concluiu que existe uma melhora significativa nos scores, na avaliação dos pacientes com autismo. Então, é uma opção que as células-tronco, elas atuam nos mecanismos fisiopatológicos do autismo, porque as células-tronco possuem um efeito anti-inflamatório, antioxidante, como eu havia dito antes. Então, no autismo ocorre uma neuroinflamação e uma oxidação, um estresse oxidativo que lesiona as mitocôndrias, lesiona o DNA, lesiona a membrana celular e prejudica o funcionamento de todo o sistema nervoso central. Além disso, as células-tronco promovem uma doação de mitocôndrias também. Ela estimula a biogênese mitocondrial,
que é a produção, a formação de mitocôndrias, e também elas doam mitocôndrias para as células adoecidas. Então, elas atuam em vários níveis da fisiopatologia, em vários níveis do mecanismo que gera os sintomas. Então, por isso que ela desencadeia uma melhoria do comportamento, da cognição, além de estimular a neurogênese, a formação de axônios adequadamente. Então, a gente tem visto isso na prática e finalizo aqui minha apresentação com uma foto aqui da minha humilde clínica, onde praticamos a medicina regenerativa, funcional. Buscamos tratar a causa das doenças para estimular a regeneração das células de nossos pacientes. Então, as células-tronco ativam o funcionamento correto do organismo e podemos também otimizar as respostas utilizando os nutracêuticos, os nutrientes que têm influência nas vias metabólicas, pois hoje em dia, na ciência, nesta década provavelmente, o grande desafio vai ser a gente compreender as vias metabólicas de cada paciente, como essa via metabólica está deixando essa pessoa doente e quais os suplementos que podem corrigir estes distúrbios inflamatórios, distúrbios do metabolismo. Então, quero encerrar aqui minha apresentação, agradecer a todos que tiveram a paciência de assistir até agora, e encerrar aqui o compartilhamento. Gostaria de saber se tem alguém que quer fazer alguma pergunta. Okay, thank you very much, Dr. Yamashita. Fantastic. Eu que agradeço a oportunidade de poder trazer essas informações para a população que possa ajudar as pessoas que tenham a mente aberta para usufruir. What blood tests do you run on autistic children? Sorry, I didn't understand. Are there any particular blood tests that you run on children who present with autism? Existem vários exames, eu considero os mais importantes, a avaliação da microbiota fecal, e outro exame que é o teste de ácidos orgânicos urinários, que ele avalia 73 etapas do metabolismo, que pode indicar qual etapa do metabolismo que tem deficiência, que tem alteração, e isto pode indicar... Are there any blood tests that you recommend? Eu faço exames de zinco, magnésio, vitamina D, os marcadores inflamatórios, homocisteína, os exames básicos em geral, de anemia, ferritina, PCR, exames da B12, principalmente, e da vitamina C. Mas eu considero os mais importantes esses outros que eu falei, ácidos orgânicos urinários e da microbiota fecal. Okay, thank you very much for that important question, Dr. James, and thank you for
your answer, Dr. Yamashita. We can see a very good comment here from Dr. Tina Pierce saying, brilliant presentation. Thank you so much. This is such an important information. Yes, there are some questions too, but I would like to give a comment on this, that something which really impressed me, which I always like to keep try to explain and understand. When you said autism is a sign, it is an indicator of the amount of poison which has entered into our cells. And that is why I say that health is an indicator of our behavior towards our environment and restoration of self-healing system. There are three important keywords: behavior, environment, and self-healing system. And not only autism, I say that every diseases are the indicators. If you have health, it's an amazing indicator of what we are putting in and how it is going out. Fantastic. Thank you very much. And a brilliant research you have done. And I have got some questions for you here. Raul, you want me to ask this question to Dr. Yamashita? I can see you put a question here. How could we decrease glyphosate level in vegetables? Glifosato pode ser reduzido utilizando ozônio na água. Então, os aparelhos que ozonizam a água para consumo são baratos e podem ser facilmente utilizados. Lembro que não pode ser, não retira totalmente o glifosato dos alimentos, mas já reduz. Outras situações que podem ajudar é o iodo. Então, o consumo de iodo ou mesmo o iodo na água pode ajudar a diminuir. E, além do dessas substâncias, podemos usar também a clorela, que é uma alga medicinal, a espirulina, o carvão ativado, e podemos usar também homeopatia feito a partir do glifosato para promover um detox, né? E agora tudo isso não vai funcionar se a pessoa não retirar o glúten e a caseína e não se alimentar com mais fibras vegetais, com frutas, verduras, né? Então é todo um equilíbrio. Perguntaram aqui se ozônio ajuda. Realmente, o ozônio tem um efeito amplo, antioxidante, anti-inflamatório, mata as bactérias patogênicas. E o Raul também perguntou se tenho encontrado parasitas, né? Eu trato, a primeira abordagem dos pacientes com autismo é tratar os parasitas. Tem poucos estudos mostrando a correlação de parasitas com o autismo, mas sempre, em todos os pacientes, eu utilizo o tratamento de parasitas e fungos também na minha primeira prescrição para os autistas.